Olá, então pessoal, terceira lei de Newton hoje, tá nessa videoaula, melhor dizendo. Então a gente está fechando aqui essa parte da dinâmica, né, que eu tinha falado para vocês. Tá? Então ela compreende justamente falar da ação e reação, a tão famosa terceira lei de Newton, assim como as outras duas também. Tá? Espero que vocês tenham entendido bem a primeira lei, ou a lei da inércia. A segunda lei, o princípio fundamental, a gente vai fazer bastante aplicações disso, tá? Então vou gravar depois para vocês ali uma lista de exercício que ela vai ser destinada justamente a mostrar para vocês como é que vocês aplicam essa segunda lei, tá? E a segunda lei, ela já também às vezes ela usa a terceira lei também em conjunto, tá? Como também a primeira lei, né? Tá? Então a segunda lei ela não é uma extensão, mas ela amplifica, né, a compreensão das outras duas leis também. Então vou tentar ser bastante sucinto aqui com vocês. Tá difícil de ser sucinto porque as leis de Newton elas compreendem muito conteúdo, né? Então ela é muito profunda. Então aqui eu abro essa videoaula para vocês com uma tirinha, né? Como vocês já sabem que eu sou fã de tirinhas, tá? Uma outra tirinha que eu peguei aqui do livro do Ramalho. Eu não lembro o nome dessa menina, ela é de uma historinha, de um quadrinho, mas eu não lembro dela, tá? Então ela tá ligando ali abrindo registro de água, né? Então, obviamente, você tem um controlador de esguicho de água ali na extremidade da mangueira. E o que acontece? Então a água ali ela está sob uma alta pressão, né? Então nem seria força ali, né? Porque daí pressão o que é? Força por área, né? Tá? Então a pressão está exercendo uma grande força naquele diâmetro da mangueira ali, né? Ou daquele sistema de esguicho ali. Quando repentinamente ela abre, né, todo o registro, o que acontece? Exageradamente a tirinha nos mostra que está acontecendo ação e reação aí, né? Tá? Então é isso que essa que é a tônica da nossa aula de hoje aí. Tentar dar uma compreensão para vocês do que está acontecendo ali. Embora, acho que intuitivamente vocês já sabem, acho que vocês conseguem explicar isso com os conceitos que vocês têm, né, na visão de vocês, mas é legal que vocês expliquem, digamos assim, sob o olhar da terceira lei mesmo, como o Newton propôs pra gente. Tá? E aí, no finalzinho, ela fala ali, né, às vezes eu desejo que Newton tivesse parado nas duas primeiras leis, né, só para ironizar um pouquinho, tá? Então eu tô sendo meio sarcástico aí, e irônico, para mostrar a importância da terceira lei. Outro exemplo, né? Então eu trouxe aqui para vocês o lançamento de projéteis, né? Então um canhão lançando um projétil, uma bala de canhão ali. E aí está representado, então quero que vocês prestem bem atenção ali na parte do corpo A, que é o canhão, que está desenhado em vermelho e aparece um vetor, tá? E em azul a bola de canhão, tá? Então ele está dando nome aos bois ali, né? Então essas forças que estão atuando, na verdade são interações, tá? Então a interação sempre está relacionado com forças que exercem entre si, tá? Então é tão complicado a gente falar de força, mas a força ela está associada justamente a uma interação de um objeto com outro objeto, tá? Então aqui a interação é entre o canhão e a bala de canhão, tá? E daí aparece aqui essas letrinhas, essas legendas aqui para representar essas forças de AB igual a forças de BA, tá? Depois eu volto a explicar um pouco mais detalhadamente sobre isso. E para fechar, acho que alguns de vocês viram o lançamento da SpaceX, né? Então uma fotinha da SpaceX, onde acontece também no lançamento de foguetes, né? Que é o que a gente ia fazer com a turma de vocês,
né? O Salésio com a turma da refrigeração e eu com a turma de vocês, a Tele, e a gente ia fazer uma competição aí bem interessante para ver como é que vocês sairiam, né? Mas em virtude da pandemia mexeu tudo, foi tudo por água abaixo, né? Ficou em stand-by isso aí para uma outra oportunidade. Tomara que aconteça uma outra chance de a gente fazer essa brincadeira legal aí que eu tenho feito na escola, né? O Salésio chegou recentemente e ele seria parceiro nesse intento aí, né? Tá? Então aqui tem um link, ó, tá? Se vocês clicarem nesse link aqui, ó, ele vai mostrar para vocês, para quem não assistiu, tá? Um trechinho, ó, tá? Um trechinho da SpaceX, aqui tá a SpaceX, um foguetão, tá? Tão parecido com a nossa garrafa PET aqui, e o funcionamento é parecido, né? Então a gente tem uns reservatórios, digamos, de um fluido, que no nosso caso é vinagre com bicarbonato de sódio, e vai fazer às vezes aí do propulsor, que é o que tem no foguete real mesmo, né? Então durante o lançamento vocês têm justamente isso, né? Esses gases sendo dissipados para trás e o foguete indo para frente, né? Obedecendo também a nossa terceira lei de Newton aí, tá? Então eu trago esses 3 exemplos para mostrar para vocês a importância aí e a aplicação de onde acontece essa terceira lei de Newton, tá? Então a gente está imerso nisso aí. Muito bem. Como é que a gente enuncia então a terceira lei de Newton, tá? Então o enunciado dela é bem simples, né? A toda ação tem uma reação, essa que é a tônica, tá? Então sempre que dois corpos ali, ó, interagem, né? Ou seja, dois corpos quaisquer, eu chamei então ali no nosso num dos nossos exemplos a questão do canhão, tá? Então em vermelho ali, ó, o objeto A é o canhão e o objeto B é a bala do canhão. Então deixei já destinado essas cores aqui para chamar a atenção de vocês, né? O canhão é azul, que vai recuar, e a bala de canhão que vai ser arremessada para frente em azul. Interage, tá? Então interagir significa justamente isso, né? Quando dois objetos exercem forças mútuas, né? Que é exatamente isso aqui, ó. As forças exercidas são mútuas, tá? Então tem que ter a interação desses objetos. E lembrando lá da segunda lei, quando eu falei para vocês dessas interações, ou seja, das forças, elas são do tipo de duas coisas, né? De duas possibilidades. Elas são forças de contato, né? Ou força da distância. Então no caso ali da bala de canhão com o canhão é contato mesmo, né? Embora depois a gente possa ter outras forças reagindo ali que seriam consideradas forças da distância, mas a grosso modo, né, o canhão tendo a bala de canhão no seu interior, quando a bala é arremessada e o canhão sofre esse recuo, a gente diz que estão interagindo via contato, tá? Então não se preocupe muito só com essa questão de força de contato, força à distância, que às vezes é chamada também de força de campo, tá? As forças da distância, que seriam a força gravitacional, força eletromagnética, né, que a gente já discutiu. Isso aí é somente uma classificação, tá? Dá nome aos bois. O que importa para nós justamente é a interação, ou seja, explicitamente a questão da força. Né? Então, tanto A exerce força em B, né, ou seja, tanto o canhão exerce força na bala de canhão, como o B exerce força em A, ou seja, como a bala de canhão exerce força no canhão. Né? E a interação entre esses dois corpos é regida então pelo princípio da ação e reação, ou a terceira lei de Newton. A toda ação há uma reação, tá? Então assim como o A impulsiona a bala de canhão B para frente, o B empurra o canhão para trás também, né? Geralmente tem recuo nisso, tá? Então é natural quando o pessoal de artilharia faz lançamentos, esses treinamentos de lançamento de projétil, tem um recuo no canhão ali, já é esperado que isso aconteça, tá? Que mais? Então, gostaria de falar para vocês de uma coisa bem importante aí, das propriedades que surgem da terceira lei de Newton, tá? Então eu coloquei aqui em 5, tá, propriedades.
3 delas estão associadas à parte vetorial, né? Eu não destaquei aqui, mas a 1, a 2 e a 3 é com relação a vetor. Porque vocês têm que lembrar, né, que a gente está falando de força. Força é uma grandeza vetorial, que a gente já fez umas aulas, fez uma aula de vetor, né? Bem grande até sobre isso. Então o que acontece? Elas têm mesma intensidade. Então, mesma intensidade está dizendo que é o seguinte, se A é a força do canhão, tá? Ele está dizendo para nós aqui que essas barrinhas laterais é um módulo dela, né? Ou somente o número, ou somente a intensidade, tá? A intensidade da força do canhão vai ser igual à intensidade da bala de canhão. E ele está dizendo que isso aqui é igual simplesmente uma força, né? Então, quando a gente coloca assim em itálico, esse Fzinho itálico é para dizer que a gente só está trabalhando com um módulo dela, tá? Ou a gente trabalha assim, eu já chamei a atenção de vocês lá na segunda aula, né, sobre a lei de Newton, né? Então, o módulo é um itálico, mas eu poderia representar assim, o vetor mesmo, né, com a flechinha em cima dele, mas do lado sou obrigado a colocar as barrinhas aqui, para indicar o módulo, para indicar que isso aqui não é mais vetor, é somente o número. Lembrando, né, que a nossa ação e reação ela tem uma direção, né, tem a mesma direção. Então, se vocês olharem, vão voltar lá naquele slide aqui, vou voltar nesse slide aqui, se vocês repararem aqui, a nossa linha de ação do canhão da bala, ela está inclinada aqui, tem um certo ângulo, mas essa aqui é a linha de ação, tá? A linha de ação da primeira tirinha aqui é horizontal, da menina com esguicho. A linha de ação do foguete e da reação é vertical. Então, percebendo que nem sempre a direção ela está com um ângulo preferencial, tá? Depende da interação que está atuando sobre elas. Mas depois de estabelecido, ela mantém uma direção. E a gente pode perceber aqui pelos vetores azul e vermelho que os sentidos são opostos. Enquanto que o canhão vem para trás, tá? A bala de canhão é impulsionada para frente, tá? Então, elas têm forças iguais, mas sentidos ao contrário. Então, isso que eu quero dizer para vocês aqui, Aqui está escrito como uma grandeza vetorial mesmo, não tem as barrinhas, Então, a força, tá? Como é que a gente lê isso? Força que o corpo A, que no caso é o canhão, sofre devido à bala de canhão, tá? Então, primeiro aqui é sempre o objeto, que está sofrendo a força, Quem é que provoca a força no corpo A? O B, tá? Então, A sofre força devido ao B. E a sua reação, tá? Então, a sua reação está aqui, A força que a bala de canhão sofre devido à ação do canhão, tá? E esse sinalzinho de menos aqui, é para indicar o sentido. Então, são duas grandezas vetoriais que têm a mesma linha de direção, têm o mesmo módulo, tá? Então, o valor numérico é igual, mas o sentido é contrário aqui, tá? Mesma coisa acontece no foguete, né? Então, o foguete é lançado para cima, enquanto que os gases aqui, que estão escapando, são arremessados para fora, né, do foguete, fazendo com que todo o material que está aqui fora, ar, coisa e tal, seja empurrado para trás, né, tá? A uma grande velocidade, tá? Vamos voltar lá de novo. Bom, então esses três primeiros itens aqui é com relação à parte vetorial, né? 1, 2, 3 aqui, só para indicar que a ação e reação obedece também a lei de força, ela é regida pela parte vetorial, tá? E daí aparece mais duas coisas aqui, Ela tem a mesma natureza, então a natureza quer dizer a classificação do tipo, né? Se a gente fala forças à distância, ou seja, está falando força gravitacional, que é de campo, ou se é de contato, né? Se eu estou encostando uma parede, por exemplo, quando eu empurro em uma parede, né? Quando eu puxo uma mola, tudo isso é força de contato. Quando eu chuto uma bola, tá? Então isso está querendo dizer que a gente pode classificar, tá? Então eu coloquei isso aqui como uma propriedade, embora isso não seja tão necessário, mas às vezes a gente tem questões perguntando a natureza dessas forças aí, né? Então é importante que vocês saibam classificar quais são essas forças devido à sua interação, se elas são de campo, ou seja, se são à distância, ou se são de contato.
E a quinta aqui é super importante, tá? A quinta ela está referindo com uma ação que elas não se equilibram. Ou seja, por que elas não se equilibram? Tá? Isso aqui é super importante, esse conceito aqui, porque elas não atuam no mesmo corpo, né? Então aqui no caso do balão, ó, o balão com ar, quando eu solto o pescocinho aqui do balão, né, contendo ar, o que acontece? O ar que está aqui dentro, ele vai ser comprimido pela parte da borracha do balão, né, que funciona como uma espécie uma mola, né? Então essa parte elástica do balão, ou seja, a mola, ela faz uma força para o balão voltar à posição de origem, ou seja, tentando empurrar ou expelir todo o ar que está no seu interior do balão para fora, né? Através dessa área muito pequena aqui, né? Então vai funcionar que nem o esguicho da mangueira, né? Vai funcionar como uma espécie de uma pressão. Só que daí no nosso caso o fluido não é a água, o fluido é o ar. E daí o ar que está aqui dentro do balão vai sair, expelir e vai empurrar o ar que está aqui fora da atmosfera que está parado, né? E aí como o ar que está aqui fora está parado, vai empurrar o balão para frente. Então funciona assim, tá? Então o balão sai para trás, mas em contrapartida do balão, a borracha do balão é impulsionada para frente, tá? É uma coisa importante aqui, tanto faz a gente chamar por exemplo assim, a força do balão como o objeto A, tá? E o ar que está sendo impulsionado para trás como objeto B, ou o ar que está sendo impulsionado para trás como objeto A e o balão que está indo para frente como objeto B, tá? Então isso aqui pouco importa. O importante é vocês saberem e principalmente não saberem colocar aqui, ó, os vetores para simbolizar a terceira lei de Newton e respeitando justamente essas propriedades, né? Ó, respeitando o tamanho, né? Vocês podem ver aqui que o tamanho, ó, o verde e o azul, que representam, digamos, a intensidade da terceira lei de Newton, eles têm o mesmo tamanho, tá? E a direção deles também, olha aqui, ó. Olha a linha aqui imaginária, tá? Uma linha imaginária, essa linha aqui passa por esses dois vetores, o verde e o vermelho. Mas o sentido deles é contrário, ó, tá? Então a parte vermelha está para cima e a parte verde está para baixo, mostrando que tem sentidos contrários. Tá? Aqui a natureza dessa força é uma natureza, digamos, de contato, porque o ar ele está rodeando aqui o balão, né? Então o que acontece? O ar que circunda o balão está meio que em contato com o balão, e o ar que está dentro a uma pressão maior do que o ar que está fora, vai fazer com que o ar que está fora seja empurrado para mais uma posição mais afastada, né? Então é esse fato que funciona a terceira lei de Newton. Então o ar que está dentro do balão tenta empurrar o ar que está fora do balão, e aí o ar que está fora do balão, né, vai entrar em movimento, mas ao mesmo tempo provoca reação no balão também todo, né? Como se então vai empurrar o balão para frente, tá? E aí destacando então que o ar está fora do balão é o resultado que provoca o balão ir para frente, né? Daquele ar que está saindo do interior do balão. Nesse outro estado aqui, é da menina segurando o balão em cima, ou seja, na superfície da Terra, né? Então aqui está representado com números, ó. Em vez de ser A e B, está 1 e 2. E aqui em branquinho, ó, tá vendo? Ficou meio um pouco, não dá para ver direito, mas tem um F2.1 aqui, ó, tá? Novamente, ó, aqui está sendo representada a força atrativa da Terra, né, devido à gravidade. Então, a força que atua na menina, ela aponta para o centro da Terra. Aonde que está a reação da gravidade? A reação da gravidade está lá no centro da Terra, ó, tá? Então, a menina aqui, ela tem uma massa e a Terra também tem uma massa aqui, ó. Tá? Então estou mostrando para vocês novamente que aqui a gente precisa de dois objetos, ó, massa da menina e massa da Terra para atuar. Tá? Nesse caso aqui, ó, essa força é uma força devido à gravidade, é uma força à distância, ó, tá? Porque a força da gravidade ela está atuando bem no centro da Terra aqui, ó. É como se toda a massa da Terra fosse uma coisa pontual e ela atuasse, digamos, em vez de a Terra ser esse objeto bem extenso, ela como se fosse uma coisa bem pontual e a massa estivesse concentrada toda nesse ponto, tá? Atraindo a massa da menina. Então eu tenho aqui, ó, F1.2, que é a força 2, que é a da gravidade da Terra, massa da Terra, atuando sobre a massa da menina,
e aqui é F2,1, ou seja, mesma intensidade, mesma direção, sentido contrário, né? A massa da Terra, que é o 2, sendo também atraída pela massa da menina, tá? Então, elas também se puxam, sofrem a mesma direção, ou seja, é o mesmo resultado. Claro que, obviamente, como a menina tem menos massa, o efeito é a menina ser atraída em direção à Terra, tá? Mas o que acontece? Não que a Terra não esteja sendo atraída pela menina, também isso acontece, mesmo que a gente ache meio estranho isso, né? Meio bizarro, com uma velocidade, digamos assim, bem menor, né? Já que ela é muito mais massiva, tá? Então tudo se passa mais ou menos assim, ok? Então entenderam? Tem a parte vetorial, que são os 3 primeiros. Tem que falar da natureza, se é de contato ou à distância. E importante, as forças, elas não se equilibram, tá? Então, ação e reação não atuam no mesmo objeto. Estão vendo aqui, ó, que tá? Então, que a massa da menina, a reação dela tá lá no centro da Terra, ó, tá? Não tá atuando nela. Isso é muito importante para vocês não esquecerem. Eu vou frisar isso mais vezes aqui nessa aula. Mais exemplo, então, tá? Para tentar frisar isso para vocês. Aqui tem uma situação que a gente tem, digamos assim, uma coisa bem simples, né? De uma mesa apoiada na superfície, digamos, de um piso, aí, né? Aí esse piso faz parte da Terra, então por isso que está aquela bola ali. E aí em cima dessa mesa tem um bloco, uma massa ali, que poderia ser um livro, por exemplo, uma caixa. Tá? Então imagine que eu peço para vocês, né, galera, digam para mim aí onde é que está a reação e a ação do peso do bloco, tá? Então a ação e reação do peso do bloco vocês vão desenhar com as flechinhas, lembrando que vocês têm que desenhar as flechinhas mostrando os vetores, tem que desenhar então o sentido deles, né, a intensidade, ou seja, o tamanho deles, e a direção. Então aqui está representado, né? Então aqui vocês podem ver, ó, que tanto, embora não pareça ser do mesmo tamanho, eles são do mesmo tamanho aqui, ó, tá? Esse vetor P, ó, e esse outro vetor P aqui, ó. Então nesse diagrama, tá? É assim que a gente chama aqui, diagrama de forças, para representar as forças, tá? Eu vou falar mais disso também hoje e na aula de exemplo de aplicações para vocês. Então, ó, ele está chamando de da reação, ou melhor, da ação da força da gravidade, ou seja, o peso aqui, né? O que é o peso? O peso a gente vai ver que é massa vezes a gravidade, tá? E aí, a gente já viu já na segunda aula, se eu não estou enganado, eu cheguei a falar para vocês isso, né? Massa vezes a gravidade. Então, para onde está atuando essa força? Em direção à superfície da Terra, né? Porque se eu tivesse aqui, ó, a garrafa sobre a minha mão, para tentar simular isso, se eu tirar a minha mão daqui, ó, que é o que mantém a garrafa nessa posição, simplesmente, ó, ela cai, né? Cai para onde? Cai em direção à superfície da Terra. Então, essa direção de queda é a direção da ação, tá? Então, por isso que ela tem um sinalzinho, não tem sinal negativo ali, ó, tá? Para indicar a ação. Tá? Lembra que é vetor, né? Então, eu vou indicar pela letra P, ó, peso. Peso é uma força, então, que representa o produto da massa vezes a aceleração da gravidade. E tem que colocar também a flechinha ali, ó, em cima, né? Para indicar que é vetor, né? De peso. Tá? Onde é que está a reação? Reação, como eu falei vocês, ó, que nem no caso da menina, está lá no centro da Terra. Tá? Então, a ponta do centro da Terra para a direção para a superfície. Por quê? Porque ela é reação. Então, por isso que tem esse sinal de menos aqui, ó, tá? Ação e reação. Então, o que significa a reação? Uma força igual à ação, de mesma intensidade, ou seja, mesmo tamanho. Então, o vetor é o mesmo comprimento aqui da seta, tá? De mesma direção, ou seja, é a linha vertical aqui, tá? Essa aqui é a direção. E o sentido, ó, do centro da Terra para a superfície. Então, por isso que tem um sinalzinho de menos aqui, tá? Beleza? O que é importante aqui, ó, é uma força de campo, né? Que é a gravidade que está atuando. E o que mais? Elas não atuam no mesmo objeto, ó.
a força de ação está atuando onde? Ó? Na massa do bloco lá, ó, ou na massa do livro, como eu tinha dito a vocês, ou da caixa, enquanto que a reação está atuando onde? Ó? No centro da Terra. Então, elas não atuam no mesmo objeto, tá? Então, elas não constituem, digamos assim, ó, quando a gente for depois dizer que elas são iguais, tá? Elas são iguais aqui, mas elas não são, digamos assim, quando a gente for aplicar lá as leis de Newton e disser, por exemplo, que a normal é igual à força-peso, que seria nesse caso agora aqui, ó, tá? Nesse próximo exemplo, ó, tá? Então, força-peso é uma força, força normal é uma outra força, tá? O que vem a ser a força normal? Força normal, eu acho que eu tinha comentado com vocês também na aula passada, é uma força que surge toda vez quando você coloca um objeto em contato com uma superfície, né? Então eu tenho aqui, ó, a mesa, né? A mesa é uma superfície e eu coloquei esse bloco sobre a superfície. Então o que acontece, ó? Surge sempre uma força de oposição, de contato, né? Tá? Assim como os pés da mesa aqui que estão apoiados sobre a superfície da terra também aqui, ó, do piso, também tem uma força normal. Não está desenhado no diagrama, mas tem também, ó, tem duas normais aqui, ó, um para cada pé aqui, ó. Tá? Se a mesa tem os 4 pés, então cada pé contribui com a força normal, dando 4 forças normais distribuídas nos 4 pés da mesa ali. Tá? Que mais? Então, como é que a gente identifica de novo aqui ação e reação, né? Tá? Então, num bloco, ó, eu vou desenhar uma ação de quem, ó? A ação da mesa sobre o bloco. Tá? Ela está apontando para onde, ó? Está apontando para fora, ó, para cima, tá? Devido a que o bloco não cai, devido a que a sustentação da mesa, ó, faça com que o bloco esteja em equilíbrio aqui, né? Na superfície da mesa. Então ela está apontando para cima, ok? Aonde que está a reação da força normal? A força da reação normal vai estar atuando na mesa. Então vocês percebem no desenho ali, ó, eu usei uma flechinha desenhada no bloco, ó, e a outra flechinha está desenhada na mesa apontando para baixo, ó, que é a sua posição, mostrando de novo para vocês, ó, que eu preciso de quê? Eu preciso de 2 objetos, ó, eu preciso da massa do objeto lá do bloco ou do livro e a massa do outro objeto, que no caso aqui é a mesa, tá? Então, de novo, ação e reação não estão atuando, ó, no mesmo objeto. Tem 2 objetos aqui para existir ação e reação. Um é o livro ou o bloco e o outro é a mesa, tá? Tem a mesma linha, a mesma direção, ó, vertical. As forças têm o mesmo tamanho ali, ó, tá? O vetorzinho é o mesmo e o sentido é oposto, ó, tá? Ação no bloco positiva para cima, se eu disser que o y cresce para cima. A reação negativa, né, para baixo aqui, ó, menos, né, já que o y cresce para cima, a força está apontando no sentido contrário do eixo y, né? Está apontando em direção à superfície da Terra, ok? Então, o que eu quero dizer para vocês? Muitas vezes a gente vai precisar usar a segunda lei de Newton para calcular, por exemplo, assim, ó, galera, quanto que é essa reação normal aqui, ó, né? Quanto é que vale a reação normal em termos de força, né? Já que a gente não tem, digamos assim, uma expressão para calcular a força, né? Pessoal, determine aqui quanto que vale a força normal. Como é que vocês fazem isso? Vocês vão precisar do diagrama de corpo livre aqui, ó. Vou ter que isolar, né, esse diagrama de corpo livre e aplicar as forças que estão atuando sobre ele. Neste caso aqui, ó, eu tenho 2. Eu tenho a força normal apontando para cima e a força peso atuando para baixo aqui, né? Tá? E aí o que acontece? Acontece que nesse caso as duas forças, ó, estão atuando no mesmo objeto, a força normal e a força peso, ó, tá? E elas se equilibram, né? Porque o corpo fica parado em cima da superfície, ó. Não tem aceleração aqui, né? Se não tem aceleração, a gente está na primeira lei de Newton, né? Quando a soma das forças resultante é igual a 0, né? Ou seja, a resultante é nula, né? Não é que não tem força atuando, tem 2 forças atuando aqui, mas a resultante dessas 2 forças que estão atuando, ela é 0, porque, ó, um está puxando para cima e o outro está puxando para baixo.
Consequentemente, a resultante disso aqui é igual a zero, não sai do lugar, né? Não é acelerado. E daí o que nos leva a concluir disso, né? Nos leva a concluir que essa força aqui, ó, vai ser igual a força peso, tá? Então a normal vai ser igual a força peso. Por exemplo, então se a massa fosse de 10 kg e se a aceleração a gente supor de 10 metros por segundo ao quadrado, a gente tem 10 vezes 10, a força peso é 100 newtons. Consequentemente, essa força normal aqui, ó, ela também é 100 newtons. E daí a gente pode dizer que a força normal é a reação da força peso? Pode? Não pode, galera. Por quê? Porque esses dois carinhas aqui, ó, não constituem para ação e reação. Por que disso? Porque eles estão atuando no mesmo objeto, ó. É o mesmo bloquinho, ó, que está atuando a força normal e a força peso, tá? Então, eles têm a mesma intensidade, têm a mesma direção, têm sentidos contrários, mas o que falha aqui para não ser a terceira lei de Newton? Atuam no mesmo corpo. E a terceira lei de Newton diz que não pode atuar no mesmo corpo, tá? Eu vou deixar para vocês um link no finalzinho das referências lá, para vocês assistirem o vídeo do Pedro Loss, tá? Ele explica as três leis de Newton, né? Eu usei isso, acho que para a primeira lei de Newton eu usei o vídeo dele lá, e eu acho que eu não usei para a segunda lei, tá? Ou eu só comentei, mas vocês podem assistir as três leis de Newton, tá? Ele faz um apanhado bem bacana também e explica bem legal também, tá? Então seria assim um vídeo que complementaria aqui a aula, né? Então, e ele faz assim umas animações bem mais legais que a minha, né? Então ele já tem uma experiência, tem uma equipe até, porque ajuda ele lá de fazer uns vídeos animados. Então o meu é tudo estático assim, né? Não tem muita graça, né? E o dele é mais legal. Então eu aconselho vocês a assistirem mesmo, tá? Ok, então aqui, ó, mais um exemplo agora num fio, ó, tá? Então tenho aqui uma bola suspensa por um fio e o fio amarrado na parede. E aí se eu pedir para vocês, cara, me identifiquem aí a ação e reação, né? Então o que vocês vão ter que fazer, né? Você sabe que no fio, ó, separar, né? Na extremidade desse fio aqui, ó, vai ter atração, né? Que é uma outra força, né? Então tem força peso, força normal, força de tração, né? Que eu tô falando pra vocês aí. As três forças apareceram aí. E aí o que acontece? Onde é que vai estar a reação dessa atração? Vai estar atuando aqui na bolinha, ó, tá? Então, mostrando que eu preciso de novo ter dois objetos, né? Ou seja, a bola, ó, tem uma atração e o fio tem uma outra ação. E ali está indicado que eles têm o mesmo tamanho, mas têm sentidos contrários ali também. Então, mesma direção, de novo, vertical, mesmo módulo, pelo tamanho dos vetores aqui, mas os sentidos contrários, tá? Ok? Aí ele coloca mais a força-peso, né, para mostrar que a força-peso também está atuando, e a força-peso é que vai estar equilibrando aqui, ó, a atração, né, já que está parado, mas elas não constituem de novo para ação e reação, pelo mesmo motivo do bloco aqui, ó, com a força normal. Eles estão atuando na esfera aqui, ó, tá? Onde é que está a reação da força-peso? Lá no centro da Terra. Onde é que está a reação da força de tração? Ó, aqui em cima, onde o fio está preso, ó, no teto, tá? Ok? Chamar a atenção para vocês então de novo aqui do diagrama de força ou diagrama de corpo livre. O que é isso, galera? Tá? Isso significa que a gente tem que desenhar essas flechas aqui, ó, tá? Então vocês têm que desenhar os vetores, ó, identificando sempre e tentando fazer essas flechas com os nomes dessas forças, né? Tá? Então aqui, ó, você tem todas elas são forças de ação e reação, tá? Aonde no primeiro caso é um carrinho e aí o carro, né, está acelerando, ou seja, está em movimento. O que acontece? O pneu exerce uma força sobre a estrada, então o pneu empurra a estrada para trás. Consequentemente, a reação, ó, da estrada é empurrar o pneu para frente. Como o pneu está preso no carro, todo o conjunto é impulsionado para frente, tá? Na história do foguete lá que eu tinha dito para vocês, ó, tá?
Então acontece, o foguete realiza a combustão do gás propelente coistal, né, do comburente coistal, e impulsiona toda a queima desse gás para fora aqui, né? Então ele é injetado, né? Consequentemente, a reação do foguete é andar para frente, ó. Então de novo aqui está representado essas flechinhas, né? Os vetores, mostrando que é a mesma densidade, a mesma direção e sentidos contrários, tá? Nessa configuração agora aqui, ó, parece o cara se exercitando na academia aqui com molas, ó, tá? O homem está puxando uma mola, então aqui parece uma força elástica, que nem aquela do balão. Então a gente vai ver aqui, a força elástica é um outro tipo de força, né, que vai obedecer a lei de Hooke. Então, só para somar aí, né, já falei para vocês da força peso, já falei para vocês da força normal, já falei da força de tração, que é a força de um fio, e agora está aparecendo aqui a força elástica, tá? E depois vai aparecer a força de atrito. Então, todas essas 5 forças aí, tá, são as forças que a gente vai estudar aqui na parte da dinâmica. Eu não vou estudar a força de resistência do ar, tá? Porque é uma força de viscosidade, de atrito do ar, em que ela vai atrapalhar o movimento, mas a gente não vai modelar isso, tá? Posso até falar para vocês, ela depende principalmente da questão da velocidade, tá? Mas a gente não vai estudar isso. Então o que acontece, ó? Tá representado aqui, ó, o cara está se exercitando, então ele puxa a mola. Consequentemente, o que a mola faz? Ela reage no sentido contrário, né? Mesma direção, sentido contrário, com a mesma intensidade. A mola também puxa o homem, tá? Mostrando de novo aqui, ó, mais um exemplo para vocês que eu preciso ter o que? 2 objetos, né? O homem aqui, o atleta é um objeto, a mola é o outro objeto, tá? E as forças estão atuando onde, ó? Cada uma no seu objeto, ó. A ação, o homem faz a ação, né? Então a ação está no homem aqui, ó. Aonde que está a reação? Na mola aqui, ó, tá? O experimento de Galileu lá, soltar os objetos da torre de Pisa lá, né? A ação da gravidade que puxa a bola para a Terra, tá? Onde é que está a reação? A reação está acontecendo na bola sendo puxada para a superfície da Terra, tá? Então aqui, ó, eu tenho a bola sendo puxada pela Terra, enquanto que aqui há uma reação, né? Só para mostrar para vocês aqui rapidinho, né? Acho que vale a pena, só para a gente fixar isso aí, fixar bem. Bom, eu vou fixar depois aqui, tem mais uma coisinha para mostrar para vocês aqui, tá? Era para ter ficado isso aqui, que droga. Ó, essa setinha conectando as propriedades aqui não ficou, tá? Vou arrumar isso. O que acontece? Só para lembrar, né, das propriedades, ó, então, dessa lei. A mesma intensidade está aparecendo em todas essas figuras. A direção aparece em todas elas também. Claro que em cada situação aqui a direção pode ser diferente, né? Nos 3 primeiros casos, todas elas são horizontais, ó. No último ela é vertical, tá? Mas a gente já viu que pode ser inclinada também. Pode ter um ângulo aí. Por isso a questão dos vetores. Tem essa questão dos sentidos, né? Ação e reação, sentidos opostos. A questão da natureza, então a gente tem aqui, ó, no carro, no foguete e no atleta aqui, no homem puxando a mola, todos esses 3 casos aqui são forças de contato. E no último aqui, ó, na última situação, é uma força da gravidade. Depois que enquanto que o Galileu está segurando aqui a bola, é uma força de contato, mas assim que ele solta ela está devido à ação da gravidade. A gravidade é uma força à distância, né? Então é uma força de campo, tá? Então essa última aqui é uma força de campo, uma força de distância, à distância, desculpe. E elas não se equilibram, né? Ou seja, atuam em corpos diferentes. É isso que quer dizer, as forças não se equilibram, tá? Então a terceira lei de Newton, elas não se equilibram, tá? Então elas não podem ser parte, ó, disso que eu estava chamando a atenção de vocês aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos avançar aqui, ó. Mostrar pra vocês, ó.
tá? Então aqui mostrei essas duas situações, ó, tá? Ou melhor, na verdade, cada quadrinho aqui tinha duas situações, né? Tinha a gravidade e a força normal, aqui de novo a gravidade e a força de tração, ó. Em todas elas eu mostrei para vocês que as forças de ação e reação, elas não se cancelam, né? Não se equilibram, tá? Não se equilibrar é exatamente isso, elas não se cancelam. Por quê? Porque elas atuam um objeto diferente, ó. Não tem como a força da gravidade na Terra equilibrar ou cancelar a força de gravidade na esfera aqui, ó. Por quê? Porque elas não são o mesmo objeto. Então só pode se cancelar quando elas atuam no mesmo objeto, que é o caso aqui, ó. Tá? A tração e a força-peso, elas se cancelam, elas se equilibram. Essas aí sim se equilibram, mas elas não são o par ação e reação. A mesma coisa que acontece, ó. A força normal e a força-peso, elas se equilibram, ou seja, se cancelam, mas novamente, elas não são ação e reação, tá? Voltando lá para o nosso slide. Aqui as nossas referências, tá? Do que eu estou usando, tá? Faltou colocar aqui para vocês então do FET Colorado, referência, tem colocado FET Colorado, tá? Então aparece FET Colorado aqui também. E o site do Pedro lá, né? Então deixa eu só voltar aqui para vocês, ó. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. É isso que eu quero chamar a atenção aqui. Tá? Então quando eu estou falando aqui, ó, era assim que era para ter ficado o slide, ó, tá conectado aqui, ó, vou arrumar. Essas daqui são as propriedades da terceira lei de Newton. E aí, por exemplo, assim, ó, eu vou escolher esse caso aqui, ó, para mostrar para vocês, tá? Deixa eu desligar a internet aqui. Então, olha só. Essa aqui, ó, é a força de ação, né? Então, olha só. A bola, ó, está sendo puxada pela Terra. Então, ó, a bola é que sofre a ação, né? Então a gente escreve assim, ó, força que a bola sofre devido à ação da gravidade da Terra, tá? Então essa aqui é a nossa ação, ó. Ok? Onde é que está a reação, ó? Tá? Então a bola é puxada pela Terra. Então olha aqui, ó, força e que a Terra exerce ao puxar a bola para sua superfície, ó. Essa aqui é a reação, tá? Então, ó, se essa aqui é a ação e essa aqui é a reação, ó, eu sou obrigado a colocar um sinalzinho de menos, né? Porque olha só, se essa aqui é a ação, ó, ela está apontando para baixo, enquanto que essa aqui é a reação, ó, ela está apontando para cima. Então tem que ter um sinalzinho de menos e essa aqui tem um sinalzinho de mais. Tá? Então, como exemplo, mas nada impede que vocês possam definir o contrário. É sempre importante dizer quem que é a ação e quem que é a reação. Tá? Reação. Se vocês quisessem colocar o contrário aqui, a Terra sendo a ação, a bola seria a reação. Tá? A mesma coisa acontece aqui com o sujeito, né? Então aqui, ó, força do homem aqui, ó, tá? Sobre a mola, tá? H é homem, M é da mola. Tá? Então essa aqui é a força. Onde é que está a reação? A reação está atuando aonde? Na mola, devido ao homem estar puxando essa mola. Tá? Então essa aqui é a reação. Como isso aqui é vetor, ó, eu sou obrigado a colocar um sinalzinho. Tá? Se eu fosse colocar isso aqui em módulo, por exemplo, como é que seria em módulo? Tá? Em módulo seria assim, ó. Simplesmente pegar esse cara aqui, ó, força do homem sobre a mola, módulo, as barrinhas, igual a força. Aqui ficou ruim, desculpe, tá? Vou apagar esse negócio aqui, ó. Ficou bem ruim ali. Achei que fosse dar espaço, não deu espaço. Vou fazer aqui desse lado, ó, tá? Então aqui, ó, módulo. As barrinhas, então, o vetor, o H e o M igual. Não preciso colocar o sinal agora, porque é módulo, é só o número, né? Só a intensidade, ó. Força da mola sobre o homem, vetorzinho,
fecha a barrinha ali, ó, tá? Aqui como é que seria, ó? Barrinha, B de bola, T de terra, flechinha em cima do vetor, igual, barrinha, F de T, ou seja, força da terra, barra inclinada, B de bola, vetorzinho, igual, tá? Então, esse aqui seria a ação e esse aqui seria a reação. Mas aqui, ó, o que a gente está vendo? Isso aqui é um módulo. Tá legal? Show! Tá quase acabando, galera. Ficou grande, mas não tem importância. Importante que vocês entendam isso, tá? Então, o site que eu queria chamar esse aqui é o link que eu mostrei para vocês. O outro site é esse cara aqui, ó. Quero mostrar para vocês aqui, ó. Pedro Loss. Terceira lei de Newton. Tá? Então ele tem uns episódios, tem a física, tá? Ele tem uma física bem legal. Aconselho vocês a assistirem aí, ó. Tá? Deixa eu ver quanto tempo tem. É rapidinho, ó, mas bem curto, tá? Bem curto a explicação dele, tá? Muito mais curto do que a minha. Mas é que a minha tinha um efeito pedagógico para a gente poder usar isso, né? Conectando com mais exemplos, para vocês ficarem mais a par aí, né? Ele faz uma pegada mais breve. Acredito que depois que vocês assistirem minha aula e assistir agora essa explicação dele, vocês vão dizer, nossa, tá, ele explica muito melhor que o professor, tá? Então, mas não tem importância. O importante é que vocês entendam mesmo, tá? Essa que é a ideia. E aqui, só para terminar, ó, tá? Eu vou fazer uma simulação então do cabo de guerra, né? Um aplicativo que tem lá no FET, ó, FET Colorado. Então o que eu estou colocando aqui? Estou colocando dois bonequinhos e eles têm a mesma intensidade, né? Então eu vou desenhar aqui, ó, a força dele, pedir para colocar os valores, ó, e eu pedir para colocar a velocidade, tá? Colocar o som também aqui, caso saia na gravação seja legal. E vou iniciar o processo, ó, tá? Estão puxando, nada acontece, né? Porque as forças são iguais, mas se eu colocar mais um bonequinho aqui, ó, neste lado, o que vai acontecer? Ele entra em movimento, né? Eu vou parar aqui, ó, tá? Ele entra em movimento porque agora a força da direita ela supera em 50 newtons ali, ó, tá? Então é como se eu tivesse simplesmente somente um bonequinho aqui, ó, tá? Seria a mesma coisa assim, ó, tá? Seria exatamente essa situação ali, ó, tá? E aí, consequentemente, quando você tem força, tem aceleração, né? E a aceleração ela promove o quê? Promove uma velocidade aqui, ó, tá? Então isso aqui para chamar a atenção para vocês que da questão da primeira lei de Newton, da questão da inércia, né? Da força resultante ser igual a zero, tá? Quando a gente tem forças em equilíbrio, né? Ó, tem forças atuando, mas a resultante delas ali é zero, tá? Quando você tem uma resultante diferente de zero, ou seja, eu estou na segunda lei de Newton, tá? E ao mesmo tempo, o que acontece? Ó, os bonequinhos estão atuando a terceira lei de Newton aqui, né? Ó, eles puxam a corda, né? Que está tensionando o carrinho. Consequentemente, ó, eu tenho ação e reação também aqui, né? Os bonequinhos puxam o fio, né? Atenção, onde é que está atuando aqui a reação? Ó, no carrinho aqui, né? Tá? Então tá para cá, ó, a direção contrária. Tá? Então aqui tem esse aplicativo que vocês podem depois dar uma brincada, ó, tá? Vocês podem brincar. Eu vou fazer um exercício sobre esse aplicativo aqui, né? Então o cara tá aplicando, o bonequinho tá aplicando ali uma força de 2 newtons, bem pouquinho, ó, mas ele lentamente vai aumentando a velocidade, ó. Então a força é pequena, né? A inércia é grande, né? Então a aceleração é pequena, né? Tá? A gente já tinha discutido isso lá na
primeira e na segunda lei de Newton. Se eu tenho aqui uma grande força, ó, tá? Se eu tenho uma grande força, o que acontece? A aceleração é grande também, né? Olha lá, ó. Ele já aumenta a velocidade muito mais rápido, ó, tá? Mostrando que a massa tem a ver com a primeira lei de Newton, com a inércia, assim como a segunda também, né? A primeira lei de Newton estabelece esse critério de a gente ter essa questão da inércia e do referencial, e a segunda lei de Newton ela vem corroborar que a inércia está associada com a massa do objeto, né? E quanto mais inércia, mais dificuldade de tirar do repouso, né? Quanto menos inércia, mais fácil, como eu tinha mostrado para vocês ali, né? Na primeira situação, com uma pequena força, né, com uns mesmos 50 kg, eu tinha uma inércia muito grande, mas quando eu apliquei uma força muito maior, parece que a mesma massa ficou com uma inércia menor, né? Ele tirou muito mais rápido, ou seja, a aceleração aumentou muito mais, tá? Então era isso, ficou um vídeo grande, lamento aí, mas é assim que a vida é, tá? Continuamos depois com as aplicações aí, valeu!